A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para Lisboa, em Portugal, para conversar com um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos, Yamandu Costa, ou Jamandu, como os gaúchos costumam chamar. Um papo sobre música instrumental, as influências musicais, o Rio Grande do Sul, a política e seus 34 anos de carreira com mais de 32 discos gravados. Yamandu hoje tem uma carreira internacional consolidada, mas não abre mão de suas raízes. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena e agora nós estamos indo direto para Lisboa. Chegamos em Lisboa e quem que a gente está encontrando aqui? O incrível Yamandu Costa. Yamandu Costa ou Jamandu Costa. De qualquer forma, estou falando dos maiores craques do violão brasileiro de todos os tempos, que eu tenho o prazer de conhecer, né? Desde o comecinho da atividade dele profissional. Se for contar a atividade profissional, digamos, se você começou aos 7 anos, hein, Yamandu, você tem já 34 anos de carreira. Estou enganado ou não? Já é um bocado, já é um bocado, né? Porque eu nunca pensei isso como uma profissão, né? Porque eu me criei numa família de músicos, onde, enfim, a gente vivia da música, claro, mas a nossa casa era música 24 horas por dia. Então, para mim, aquilo sempre foi uma maneira de se comunicar, né? Então, desde muito criancinha que eu vivo para a música e da música e, meu Deus, Agora, nessa pandemia, então, né, a música se revela, assim, com uma força terapêutica, né? Estava falando com a Elodie, minha esposa, que é muito bom a gente tá preparando sempre algum repertório, porque é uma parte do dia que fica musical, uma parte do dia que faz você refletir e aprender coisas. E a música é isso, as pessoas ainda não entenderam muito bem o que significa, né? As pessoas acham que tem muita gente que acha que é entretenimento. Para mim é qualidade de vida total. Qualidade de vida. Tem o poder curativo, o poder terapêutico e curativo, né? Você citou a sua esposa Elodie, que ela teve na hora do rango lá comigo no estúdio, com o grupo dela lá do Rio de Janeiro, tocando violão maravilhoso, né? E a equipe toda, todo o grupo dela lá participando na hora do rango. Foi um prazer recebê-la também. Mas você já está se antecipando para um tema que a gente coloca antes de começar a contar as histórias dos novos projetos, do Caminantes que vem por aí, o próximo disco, é sobre essa situação mesmo, né? Muita gente falou, pô, o Yamandu foi lá para Portugal e tal, mas ele foi antes da pandemia, né? Pelo que eu sei, você foi um antes da pandemia, não é? Nossa, mas foi muito justo, foi muito justo antes, sabe? A gente chegou aqui no dia 17 de dezembro do ano de 2019. Eu já tinha vindo antes, né? Claro, para organizar as coisas da casa, encontrar esse lugar aqui que você está vendo, né? Aqui é meus violões, aqui é meu estúdio, né? Aqui eu gravo tudo. Para quem é da rádio, explicando aqui, tem todos os violões, não sei quantos, depois ele vai dizer, no estúdio do Yamandu aí em Lisboa, né? Um lugar especial onde ele grava vídeos e tudo mais, né? Vou virar aqui com calma para mostrar para vocês. Aqui tem um estúdio, tá vendo? Aqui que a gente grava tudo. Beleza. Olha aí, tô vendo então a mesa. Tem uma console legal aqui. Então, eu vim para cá antes um pouco para organizar toda essa mudança. E a gente veio com a família, de fato, no dia 17 de dezembro. E estava tudo super encaminhado, parecia um grande, né? Todo mundo super animado. Poxa, 2020 vai ser um ano incrível, a agenda já estava cheia de coisa muito legal, assim, para os 4 cantos do planeta e tal. E aí a gente não imaginava essa loucura toda, né, que virou e tal. Enfim, estamos nos adaptando, trabalhando da maneira... Você, Elodie, o Benício e o Horácio, né, são os seus 2 filhos. Isso. É isso? E você chegou aí, a ideia de você ir para aí no fim de 2019 era para você estar num centro onde você pudesse trabalhar melhor
os seus trabalhos, a sua turnê, né? A turnê que você estava indo e vindo do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Estava muito cansativo, ficar o tempo inteiro pegando o avião para cruzar, sabe, o Atlântico. Assim, é uma viagem puxada, né? São 11 horas, dependendo de onde você chega. Você sabe, chega em Lisboa ou em Paris e tal, são 12 horas ali dentro. No ano de 2017 ou 2018, não me lembro bem, acho que foi em 2017, eu fiz 15 viagens para a Europa. Então, estava muito cansado daquilo, a carreira me puxando para cá e bastante convite para tocar em festivais e tal. Estava cansado também, e o nosso país entrando nessa polarização chata, né, política, nossa, muito 2018. chato. E toda essa confusão que está acontecendo e tal, eu falei, nossa, eu estou querendo um pouco de paz, sabe? Então vou me organizar. Aí comecei a tratar da minha papelada da família italiana e tal, para ter os papéis certinho, né, para não ter problema. E aí a gente acabou fazendo essa mudança, que na verdade, de alguma forma, nem aconteceu ainda, porque como a gente chegou em dezembro, né, nessa casa, né, essa aqui é um apartamento que a parte de cima é o estúdio e embaixo a casa da família. A gente não saiu daqui, né? Então a minha mulher mora 1 ano num lugar que ela não conhece. Você entende? É uma situação tão inédita e tão original assim. O original sendo bastante otimista, né? E a gente ainda não entendeu como é que é morar em Lisboa. A gente conhece um parque ou outro aqui perto que dá para levar as crianças para andar de patins e tal, mas eu não pude levar eles numa tasca. A gente não sentiu o que é estar vivendo em Lisboa. A gente conhece o azeite. E até o Porto, para lá no Bar do Luiz, que você indicou para mim, né? Isso, Porto, não dá, imagina, não tá não tem como. A gente está em confinamento aqui, engordando, né? Porque é o próprio, é exatamente isso, né? Porque aqui a comida é muito boa, né? O azeite, o vinho, é um perigo. Então tá um horror agora editar os vídeos aí para conseguir tirar a barriga, tá uma coisa difícil, porque a gente está engordando Photoshop, mesmo. né? Mandou. Photoshop, nossa, o menino que trabalha comigo, o Gil, falei, Gil, poxa, edita de novo esse vídeo, a gente faz vídeos agora à distância, né? Edita esse vídeo aí, corta a barriga, que eu sou gordo, mas não sou tanto, assim. E as crianças, elas já estão na escola, Yamandu? Elas estão na escola? Estão na escola, estão se adaptando devagarinho. Agora a escola abre e fecha, dependendo da onda, né? Da pandemia, das olas, né? Uhum. Que eles chamam aqui da vaga, né? Vaga. Então, eles foram alguns meses. No início foi bem difícil. Você imagina, o Horácio fez 8 anos antes de ontem. Alfabetizar uma criança. Uma coisa que a gente não percebe, como eles falam aqui, perceber aqui, é entender. Né? Você coisa que a gente não eu entende. estou a perceber. O que não se percebe é que são duas, é outra língua mesmo, não é português como a gente pensa, não é o português brasileiro, não é o português angolano, é o português de Portugal. Então a gente o Horácio, que é o mais novinho, está sendo alfabetizado, e é uma confusão, eles falam G, não é G, é G, e a maneira que eles juntam as sílabas e tal é uma outra língua, e ele está custando um pouco a conseguir alfabetizar direito por conta disso também, porque em casa a gente fala de um jeito, e ele fala agora com essa coisa da internet, né, fazendo as aulas à distância, né, online, ele fala com os professores que ensinam uma outra língua para ele, né, uma outra maneira de ler. Não é piada, é verdade mesmo. Quem vai para Portugal percebe isso claramente. É outra língua. Eles pensam de outro jeito, né? Eu penso que então, eles gostam de usar. Eu penso que eles usam muito isso, sim. né? Agora, portanto, daqui a pouco o Horácio vai estar corrigindo. Fala, pai, não é assim que fala em português, é diferente. Nossa, daqui a pouco ele vai estar já está te corrigindo, vai acontecer isso. Eles vão virar dois tuguinhas, não vai ter jeito, 2 portuguesinhos. Mas estou adorando, acho o povo querido. É uma calma que a gente está no Brasil, a gente não se dá conta. Você está falando de São Paulo, né? Claro. Gente, São Paulo é um lugar enorme, é muita gente, a dinâmica da cidade
é uma outra coisa. Aqui, eu estou morando aqui há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, eu não me lembro mais, eu não me lembro da sensação de pegar trânsito, eu não me lembro de demorar um dia inteiro para conseguir fazer alguma coisa na rua. As coisas são muito mais simples, é tudo muito pequeno, tudo muito perto. Então, você atravessa a cidade em 10 minutos de carro, você está do outro lado do rio, né? Está do lado de lá da ponte. Então, é uma vida muito mais tranquila, assim. Estou me sentindo no interior, assim, sabe? Estou me sentindo num lugar... uma paz mesmo, um silêncio para dormir. Estou adorando. E a ideia foi exatamente para você ter uma condição de trabalho, como você tem muita demanda aí na Europa, você ficar aí já, né, em Portugal, para poder circular mais facilmente nos circuitos de música e tal. Só que parou tudo, né? Você fazia show pra caramba. E aí? Agora o lugar mais distante que eu vou é o mercado, que tem aqui perto, umas 2 quadras, mais ou menos. E a gente agora tem que ter paciência, tem que colocar a saúde em primeiro plano, tem que se cuidar, tem que parar de aglomerar, tem que parar de ouvir estúpidos aí falando bobagem. Principalmente vindo do Brasil, né, Yamadu? Meu Deus do céu, olha, tá duro você falar que é brasileiro num momento como esse. Esse papelão que estão fazendo aí é uma coisa horrorosa. Então, é o momento da gente olhar para dentro e ter respeito pelos outros, sabe? E fazer as coisas que se pode fazer. Hoje, por exemplo, que é o dia 11 que a gente está gravando, dia 11 de março, eu acabei de lançar um vídeo em homenagem ao centenário do Astor Piazzolla. Quer dizer, tocando uma música dele. É o que eu posso fazer nesse momento, né? É a maneira que eu posso me aproximar das pessoas através das redes. É isso que eu vou fazer, eu vou ter paciência, temos que esperar, temos que vacinar, vamos fazer o quê? É um momento que nos... aproveitando para fazer coisas que nunca consegui fazer, né? Tendo aulas de inglês, e, enfim, ficando com meus filhos e enxergar sempre o lado positivo das coisas, se é que tem algum lado positivo, esse troço todo, né? Enfim, a gente se adapta, né? Acho que isso aí o ser humano é adaptável mesmo. E também poder estar com os filhos, né? Também, né? Você circulava para caramba o mundo afora, aí ia para o Japão, para vários lugares do mundo, aí as crianças estão crescendo. Agora você está mais próximo, né? Agora eu estou vendo eles crescer pela primeira vez, né? Então, e também a gente cria uma cumplicidade incrível, né? Que não era possível antes, né? Que bom. Daqui a pouco, não sei se eu não sei se vai voltar ao normal, né? Mas, enfim, as coisas vão voltar a acontecer, né? Depois que tiver aí uma imunidade um pouco mais, enfim, completa, a gente vai conseguir voltar a viajar, né? Enfim, é isso. É ter paciência e colocar a saúde, né, em primeiro plano. Agora, Yamadu, a turma aqui do Brasil, os músicos, né, ficaram muito impactados com tudo isso que aconteceu. Desde março do ano passado, já passamos exatamente 1 ano, né, aqui no Brasil especialmente, né? Aí na Europa começou um pouquinho antes, né? Mas a dificuldade de encontrar receitas, fórmulas para gerar receita, inclusive receitas e fórmulas para gerar receita. Então a turma tem vários tipos de artistas que ficam, desde os que ficaram deprimidos, claramente, né, com o momento. Alguns músicos amigos meus aí que pararam de tocar o instrumento, estou deprimido, não vou tocar mais. Ou aqueles que resolveram fazer hiperatividades na internet, fazer trocentas lives, e os que estão perdidos, né, nesse momento, ainda perdidos, e os que estão tudo ao mesmo tempo agora, que é o meu caso, por exemplo, que mistura tudo. E muita gente, né, em situação dramática, a turma que trabalha no apoio, você fez muitos shows e tal, a turma da luz, a turma do som, que a gente chama a turma da graxa e tal, passando por dificuldades terríveis. Meu Deus do céu, meu Deus. E aí, tragédia. Aí tem um apoio, veio a lei Aldir Blanc aqui, que apoiando um pouco, mas é pouco ainda, né? Isso que é muito pouco em função da demanda, né? Muita gente passando necessidade. Agora, por outro lado, muita gente criando ações de solidariedade, que me deixou bastante otimista. Não com o governo, que eu nunca tenho otimismo, que trabalham contra a cultura, né? O inominável, como eu chamo aqui, trabalha contra a cultura, mas, ao contrário, os músicos, a gente percebeu movimentos de solidariedade, uns ajudando os outros, fazendo
projetos para ajudar os outros músicos, a turma da graxa e tal. Aí em Portugal também surgiu algumas atividades, surgiram algumas atividades importantes de músicos, né? Uns ajudando os outros e tal. Você tem conhecimento disso? Você chegou a acompanhar com alguns amigos, músicos seus aí? Enfim, aqui como a sociedade aqui, ela assim, até aqui, até quem é de direita, assim, é diferente, né? Não é a mesma. A gente tem que entender que esses mecanismos políticos ele muda, né? Dependendo dos lugares, né? Sim. E aqui o Estado, né? O Estado tem muita força. Então não, claro que a gente está numa crise mundial, enfim, todo mundo sofre um pouco, todo mundo sofre com essa história toda. Mas aqui o Estado ajuda as pessoas, então existe não dá para comparar assim, né, com o Brasil, as coisas são mais organizadas, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz as coisas meio sozinho e tal, então nunca tive muita expectativa, não, né, de algum tipo de ajuda, então eu me viro, né, do jeito que eu consigo, enfim. A sorte que a gente teve foi de ter arrumado essa casa aqui, que tem esse espaço aqui em cima, então volta e meia eu tô gravando lives, quase nada para o Brasil, engraçado, né? Mais para os Estados Unidos e tal, e para a Ásia. Então a gente está conseguindo se virar e acaba se organizando também de outras formas, correndo atrás de coisas de direito autoral, tentando entender esse novo mundo, né? A gente vive uma nova faceta, que é essa revolução das mídias digitais e tal, que a gente tem que, de alguma maneira, conseguir se mover. E aprender com elas, né? Aprender a trabalhar com elas. É isso aí. Total. Eu tô lançando uma série chamada Vivências, né? Que era por exemplo, só para te dar uma ideia, que inicialmente era uma ideia de fazer uma masterclass, né? Para comercializar mesmo, né? Para colocar à disposição das pessoas que se interessassem em comprar e tal. E acabei não gostando de colocar alguma coisa no mercado dessa forma, nesse momento, né? Eu acho que não é momento de você ficar, enfim, sei lá, ficar cobrando e usando a internet dessa forma, né? Que eu acho que a internet é um grande espelho, né, da humanidade, né? Mostra todo o lado nojento e o lado bonito, enfim. E existem termos aí que estão muito em voga com essa coisa da internet, né? Compartilhar uma ova, né? Os caras arrotam um discurso aqui e pede para você se cadastrar. Então é uma chatice. A gente vive um momento de uma chatice tremenda. Raramente você vê alguém querendo realmente compartilhar alguma coisa, né? Então, por esse sentimento todo, assim, essa preguiça que começou a me dar, eu resolvi disponibilizar esse material totalmente grátis para as pessoas. Então, a gente vai começar a lançar agora. Então, essa é uma novidade. Além do Caminantes, o Vivências. Isso. O Vivências são pílulas pequenininhas, de 3, de 5 minutos. E você dá dicas do violão, você fez uma série de vídeos, documentários contando a história do violão, entrevistando muita gente. É lindo o material, eu já acompanhei todo o seu material. Como eu gosto de violão, fico babando, né? Gostaria de estar onde você esteve, né? E é legal porque as pessoas que gostam do instrumento saber algumas dicas, né? E alguns artistas é muito legal, alguma coisa muito simples ou tal, né? Outro dia o João Bosco, que também está se adaptando às mídias, né? Eu entrevistei o João Bosco, ele falou assim: eu estou fazendo umas coisas aqui, tipo, tem gente que se interessa muito pelas afinações do meu violão, né? Que eu uso certas afinações. Aí eu estou contando a história e tal, né? E aí é muito divertido, né? É uma forma de ele poder ele se distrair e ficar menos, por exemplo. Esse sim, né? Porque perdeu um grande parceiro, o Aldir Blanc, também ficou muito traumatizado, o João Bosco. Ele falou que todas as músicas dele estão saindo melancólicas, né? Em função disso. Imagina, né? Imagina. Então, aí ele está fazendo esse serviço que para a gente, não é né, essas lives que é para a gente que gosta de violão, olha só, ele faz assim com o dedo, ele faz assim, ele usa umas afinações bacanas, estranhas e tal, né? Porque eu tenho um songbook do João Bosco, eu tentei fazer, não dá nada certo. Ele falou, claro, as afinações
São todas diferentes. Quebrei a cara. Aí ele deu risada e tal. Mas é muito legal isso que você está fazendo. Bom, entre outras coisas que você, além de cuidar do Benício e do Horácio, é tocar com a sua mulher também, que é uma grande violonista. Também a gente gravou uma série de vídeos do ano passado. Foi uma série de 5 vídeos que a gente vai começar a espelhar agora nas plataformas digitais, né? Hoje em dia, tudo que é meio que um sistema meio que multimídia, né? Primeiro você grava um vídeo. Quando eu comecei a gravar os vídeos para o meu canal, agora a gente está chegando num número razoável assim de vídeos. Eu não imaginava que isso fosse se transformar em álbuns, né? Para as plataformas. Então, é um novo momento. Hoje em dia você não pensa, é difícil você pensar. Eu vou lançar esse álbum, o Caminhantes, agora, o Caminhantes, mas está muito mais fácil de você conseguir lançar singles, né? Você com um tema. Isso, você vai lançando devagarinho com um tema, você vai mostrando um pouco para as pessoas o que você está fazendo, né? Então essas coisas todas vão começar a se desdobrar nos meus canais, né? No Spotify, em tudo isso. É tudo muito novo, né? A gente não sabe muito bem. Estamos aprendendo. Eu estou aprendendo a fazer programa de rádio aqui pelo YouTube e pela internet. Estamos aprendendo. Vamos aproveitar esse gancho que eu estava propondo aqui para a gente ouvir a Elodie e você tocando uma composição do músico chileno, o Juan Antônio Sanches, Chicória. Queria que você falasse um pouquinho dessa canção, Tonada por Despedida, que é lindíssima, e vocês tocando um à frente do outro. Eu reparo que você olha para sua mulher e ela fecha os olhos, quer dizer, é uma dupla mesmo, né? Segue a tradição da casa, segue sendo musical, eu acho. Eu acho isso maravilhoso. Um namoro violonístico, eu diria, viu? Namoro de guitarras. Quando eu conheci ela, eu fiz uma suíte chamada Namoro de Guitarras. Tinha uns movimentos, o encontro das guitarras, depois e tal, enfim, eram 4 movimentos. E essa música já é um clássico novo do repertório do violão latino-americano. Tonada, né, um ritmo, uma dança, que tanto tem na Argentina como tem no Chile também. E esse compositor é um querido amigo que eu conheci lá em Santiago, no início dos anos 2000. Depois encontrei com ele em Madrid, uma temporada que ele viveu na Espanha. E ele é um craque, ele tem uma obra lindíssima para violão, uma pessoa incrível também. E essa música emociona, tem uma melodia muito tocante. É uma canção, né? Praticamente uma canção. Legal. Vamos ouvir agora, então, a Elodie e a Mandu tocando a música Tonada por Despedida do Juan Antônio Sanches, o Chicória. Roda!
Estamos de volta com o Yamandu Costa, ou como queiram lá no sul, Jamandu. Como é que é essa diferença, o Yamandu, Jamandu? Porque o pessoal lá É uma questão de pronúncia. É só uma questão, porque o Y lá na fronteira, né, com o Uruguai, as pessoas chamam de já, né? Já. Então, o meu nome é muito comum no Uruguai. Quando você chega no Uruguai, Jamandu, não sei o quê, Jamandu Rodrigues, que foi um grande poeta que meu pai adorava. Jamandu Itabaré é um romance muito importante na literatura uruguaia e tal. Eram dois irmãos apaixonados pela mesma mulher e tal. Então, é um nome bastante usado ali no Uruguai. Meu pai adorava esse poeta, Jamandu Rodrigues. Foi o primeiro cara a escrever um libreto de ópera na América Latina. Era um intelectual da pesada, esse cara, esse uruguaio. E resolveu homenageá-lo dando o nome, né, ao seu segundo filho. No caso, sou eu, então é um nome bastante original, que me deu bastante trabalho durante a infância, né, que as pessoas ficavam fazendo rima e brincadeira desagradável com a rima, né? Rima rica, Yamandu rima rica, pô! Assim foi o inferno minha infância com esse nome. E depois acabou me ajudando, porque é um nome original, né? O cara pode até tocar mal, mas ninguém tem um nome parecido, né? Discorda. Aí por isso que você botou nos seus filhos Benício e Horácio, né? Aí não tem. Aí são os nomes mais comuns, né? Para não sofrer, né? O bullying que você sofria. Isso, mas bullying. O bullying. Agora, quando você começou, você já estava tocando 7 anos, né? Diz aí a história com o seu pai, que tinha um grupo chamado Os Fronteiriços, é isso? Chamava Os Fronteiriços. E você foi lá tocar, quer dizer, você ficava ouvindo eles tocar, já chegou a me dar um violão aqui, deixa eu tocar, pai? Como é que foi isso? Não, eu comecei cantando, né? Comecei cantando no grupo, eu era o artista mirim do grupo, assim, cantava umas músicas regionais, gaúchas, né? Que a gente se apresentava em festas regionais, rodeios, bailes, a gente animava esse tipo de festa popular, né? E era muito engraçado, uma criança cantando ali e tal, desde muito pequenininho. E eu comecei a crescer, né? Lá pelos meus 7, 8 anos, eu já comecei a pegar um corpinho assim, começou a perder um pouco a graça. Eu achei que não tava... Daquele cantor mirim, né? A voz depois foi mudando, obviamente, né? Também vai mudando a voz e tal. E eu me apaixonei pelo violão. Meu pai recebia a visita de músicos e a gente uma vez assistiu um concerto do grande Lúcio Yanel, um violonista argentino, fantástico, que foi a minha grande inspiração. Quando eu vi o Lúcio tocar, aí virou o caminhão de linguiça, como a gente fala lá no Sul, né? Fiquei louco, fiquei apaixonado pelo violão, e isso virou uma paixão, né? Eu troquei qualquer tipo de videogame que a gente tinha naquela época, né? Aqueles Ataris, assim, Enduro, né? Que ficava aqui jogando. Aí falei, pum, joguei tudo pro lado. E aí encontrei e vi o violão, aquela loucura daquele instrumento, que é uma coisa sem fim, né? Infinito. E eram 6 cordas na época, você não chegou... E eram 6 cordas, normal, 6 cordas, normal. Eu comecei a me aventurar dentro desse repertório, né? De música regional gaúcha, ali daquela região toda fronteiriça. Estamos falando de Passo Fundo, né? Só para deixar. Isso, estamos falando de Passo Fundo. A gente saiu, eu era muito novinho ainda, tinha uns 4, 5 anos. Isso já era Porto Alegre. Agora, a minha família era uma família de viajantes, né? De andarilhos, as pessoas, eles iam tocando e animando festas. A gente tinha um ônibus. Eu tive uma infância muito diferente, uma infância meio de cigano, assim. A gente viajava muito. Então, eu me apaixono pelo violão e começo a me dedicar a esse instrumento desde então, desde os 7, 8 anos de idade, que eu começo a perseguir o sonho de tocar esse instrumento direito, né? Que realmente não é nada fácil. É uma vida inteira. É difícil mesmo. Muito. E aí você nos Fronteiriços, você já então passou, depois de cantor, já não estava aquela graça, você já foi para o violão, você já estava fazendo violão no Fronteiriço. Isso. E aí comecei a desenvolver no instrumento, né? Tocando coisas muito diferentes e pelas andanças que a gente fazia, ia ouvindo outro tipo de música, ia aprendendo, e a coisa foi indo, foi enveredando para essa coisa de procurar uma maneira própria de tocar e começar a fazer minhas composições e tal, até que eu tive, lá com uns 18 anos, eu
eu me mudei para São Paulo, né? Atrás do meu sonho. Aí cheguei em São Paulo, conheci músicos incríveis, Arismar do Espírito Santo, Proveta, Nelson Aires, foi um cara que me recebeu. Nossa, tão querido. A turma dos músicos, né, me adotaram em São Paulo na época, começaram a me dar oportunidade, principalmente para aprender, né, com gente muito generosa, Laércio de Freitas. Estou falando de uma turma seleta de músicos aí de São Paulo, né? Conheço E aí cheguei em São Paulo, fiquei morando aí 1 ano, 2 anos, e depois me mudei para o Rio de Janeiro, e aí comecei a fazer a minha carreira. Eu tive o Prêmio Visa em 2001, que eu tive a felicidade... Opa, caiu aqui, perdão. Caiu, ajeita. Tive a felicidade de ganhar esse prêmio, e aí acabou mudando o caminho da carreira, né? Então, ali a gente segue. Eu tive o prazer busca. de vê-lo começando nesse Prêmio Visa, porque eu trabalhava para assessoria lá como jornalista no site da Visa, e a gente viu, acompanhou. Aliás, quando você começou a tocar, eu falei, esse já ganhou, pô. É verdade. Quem está do meu lado pode dizer, né? Quem estava do meu lado pode comprovar. Mas eu queria que você comentasse uma coisa. Você falou do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Passo Fundo e tudo mais. Uma coisa que você comenta sempre, que eu acho legal, é a questão do Brasil, às vezes, dar as costas para a América do Sul e a América Latina em geral, né? Por que tem esse preconceito? Não vocês no Rio Grande do Sul, como disse lá o Vitor Ramil, né, por exemplo, que é um amigo nosso aqui, que pesquisa, né, a música fronteiriça, a música das fronteiras, né, que ele, quando esteve conosco, explicou e tudo mais, né, o Vitor e tal. Por que o Brasil ou os brasileiros dão as costas para a música tão rica, que você sempre ressalta e coloca os ritmos, né, gaúchos e uruguaios, argentinos, enfim, de toda a América do Sul? Por que isso acontece? A cultura nossa é snob, porque a gente fala português, eles falam espanhol. Por que acontece isso? Mas eu acho que isso é um fenômeno que acontece na América Latina de um modo geral, sabe? Não é nem só com o Brasil, não. A gente tem vergonha de ser o que é, né? Então, a elite é uma fotografia disso, né? Uhum. O brasileiro, assim, né? Como é que é? O emergente brasileiro, ele entende que ele é o sudaca e cucaracha e latino quando ele vai para Miami. Ali ele entende. Uhum. Quando ele é tratado como latino-americano, né? E que ele entende que ele também é latino-americano. Então, quer dizer, é uma síndrome de vira-lata, sabe? É terrível, que atrapalha muito. Então, o cara acha o Paraguai menos, né? Se o cara soubesse a riqueza que tem a cultura do Paraguai, aquele lindo país que fala uma língua sonoramente rica, um povo tão querido, tão amoroso, tão profundo, sabe? Todos que os manteve países, o Guarani como língua oficial junto com o espanhol, né? Que então, isso é incrível, né? O Paraguai faz incrível, coisa mais linda do mundo. Então, toda essa polarização que está existindo política no Brasil é a fotografia disso também. As pessoas não têm paciência para esse assunto. Isso é coisa sabe, de maconheiro, sonhador, músico, sabe? Esse povo aí e tal, não sei o que, essa ignorância que tomou conta do Brasil. Uma pena, né? Uma pena. Claro que enfim, é um tamanho da população, né? Grande, infelizmente. Mas isso aí passa tudo sempre pelo crivo da educação, né? As pessoas não têm noção nem do que representa, nem do que é. Então é muito difícil você né? As pessoas ficam procurando esse estereótipo americano. Se eles soubessem o problema que é aquele país, de viver naquele país, aquele sistema, né, do sonho americano. Eu vou todo ano, tenho turnês americanos. Aquilo lá é uma confusão, é um exagero de comida, de desperdício de lixo, sabe? Aquilo está longe de ser como é que se fala? Um exemplo de alguma coisa. Aquilo lá é o exemplo a não ser seguido. Aquele exagero, né? Então, a nossa cultura se volta mais para olhar os Estados Unidos, a Europa. Total. Agora, vocês que preservam a música do Rio Grande também, né, como tradição e tal, vocês sempre tiveram mais acesso à coisa do Uruguai, Argentina e tal. O resto do Brasil... É mais pela questão geográfica mesmo. É mais pela questão geográfica também, né?
E ali existe uma dicotomia no Sul também, que é uma coisa muito louca, né? Você vê que esse perfil assim da direita se encaixa muito dentro do caudilho, né? O gaúcho, ele começa como uma personagem inclusive falam que a origem também da palavra às vezes pode ter ligação com o francês do gauche, né, de esquerda, o cara rebelado, o cara que é das planícies, né? Então ele começa como um libertário e depois ele se encaixa dentro do modelo do caudilho da direita, extremo, assim, extremo. E é uma coisa que a gente vê isso muito no Rio Grande do Sul, não é à toa que toda essa situação política tem muita força, essa nova situação política tem muita força nesses lugares mais conservadores, né? Então é meio que um contrassenso, assim, né? É verdade. A figura do gaúcho, né? Quando você vê aquele cara a cavalo, né? Poxa, esse cara é um libertário, um sujeito misturado com castelhano ali, não sei o quê. Nossa, ali está o ninho. É o ninho do conservadorismo, é uma pena, assim. Eu fico... assim, E o centro de tradição gaúcha, o que você acha? Tem no mundo todo. Eu acho muito importante. Eu acho muito importante todo. o CTG, acho muito bonito. Quando você pega os caras que fundaram aquilo, né? O Barbosa Lessa e o Paixão Cortes, por exemplo, 2 caras muito importantes né, na história do Rio Grande do Sul. A primeira ideia deles é muito linda, né? Depois o que isso vai se tornando, né? Porque as coisas elas têm um processo um caminho, né? Que as coisas podem muito bem se desvirtuar e tal. E aí tem muitos exageros, né? Caretices de indumentárias. Meu Deus, meu pai era um sujeito que lia, né? Um cara culto e tal. Então, meu pai foi proibido de entrar em CTGs porque estava de alpargata. Aí tem regras, umas bobagens, umas coisas. Porque não pode ir ao alpargata, ele está no CTG. Não pode, não pode. Tem que estar de bota. Tem que estar de bota. Tem que estar de bota. Aí você entende, né? Aí você entende. Claro que quem é que tinha dinheiro para usar bota, né? Era o dono da fazenda. O peão lá, né? O peão que fazia o trabalho braçal da fazenda só podia ter alpargata. Então, aí você vê o conservadorismo dentro também desses sistemas todos. É uma coisa muito polêmica, assim. Se a gente pensar, a história ela se desdobra, né? E as pessoas não olham para trás um pouco para entender a origem das coisas, né? Enfim. E a gente aqui em São Paulo, às vezes, tem dificuldade de entender o pessoal do Rio Grande do Sul em algumas atitudes, né, deles, né? Os meus filhos estudaram aí, no Rio Grande do Sul, você está em Lisboa, desculpe, no Rio Grande do Sul, e aí eu achei engraçado que uma das solenidades oficiais lá, primeiro toca o hino do Rio Grande do Sul, depois é o hino do Rio. Não é assim? Nós temos um orgulho, né, daquela Revolução Farroupilha, e temos mesmo um orgulho, claro, assim, claro. Nossa, lá dentro, né, que bate muito fundo, assim, enfim... Eu não sei, esses exageros, assim, eles têm um lado positivo também, né? Acho que se a gente conseguisse começar a olhar para o lado positivo das coisas, né, e não ficar idealizando tanto, né? Acho que a gente pode tirar boas lições, né? Enfim, mas realmente um estado que como é que tem orgulho de uma guerra perdida, né? Então é verdade, coisa meio, é curioso. É curioso. É um contrassenso. Existe um pouco de contrassenso nisso, mas eu adoro meu povo, tenho saudades de ir para lá e tal. Minha mãe mora lá ainda, né? No sul. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre? Minha mãe mora em Estrela, uma cidadezinha sim. pequenina, perto de Lajeado, muito bonitinha, muito organizadinha. E, enfim, as minhas raízes estão lá ainda, né? Eu queria descrever o Yamandu Costa, ou Jamandu Costa, que nós estamos falando do Rio Grande do Sul. Ele não larga o mate dele aqui, ele vai falando e vai sorvendo o mate. Essa é a saudade que... A tradição está aí, Isso aqui eu acho que é a única coisa indígena que a gente herdou, que vale, assim, sabe, que está claro, né? Fora as palavras aí do interior de São Paulo, o nome das cidades. Uma das poucas coisas aí que ficaram, que isso aqui faz um bem, né? Eu adoro. Tá ligado à tradição, né? E tá fácil de achar em Lisboa o mate? Aí tem mate bom ou você importa do Brasil? Mais fácil achar chimarrão em Lisboa do que no Rio de Janeiro. É mesmo? Olha só. Bom, todo canto aqui tem lojas de música, lojas de produtos brasileiros, que está cheio de mate.
Beleza. Bom, já que você citou o seu pai que não podia entrar de Alpargatas no Centro de Tradição Gaúcha, o CTG, vamos fazer uma homenagem ao seu pai, essa canção lindíssima que você fez, Caminho de Luz, que coisa linda, né? É o seu Algacir Costa, é isso, seu pai? Exatamente. Né? Fala um pouquinho dessa canção para a gente ouvir agora. Essa música eu fiz logo quando ele faleceu, né? Foi um baque, eu tinha 17 anos na época, eu tinha recém completado 18 anos, foi um pouquinho antes de eu me mudar para São Paulo. E foi uma morte trágica, enfim, meu pai morreu de AIDS, imagina, foi uma coisa muito profunda. A gente cuidou dele nos últimos anos da vida dele, foi aquela coisa, aquele choque, essa doença tão, nossa, tão incrivelmente, né? Todas as pessoas que essa doença levou e todo o trauma que estava em volta dessa história, né? Então, logo que ele faleceu, eu fiz esse termo e tal para ver se mandava alguma energia boa, né? Nem que fosse para mim mesmo, mas é uma música. Como a música sempre ajuda a gente a viver. É linda, né? Então, é linda. A gente está falando que a música é terapêutica e curativa, ela é mesmo. E você fez, quando você fez para os outros sentem quando ouve, e foi para você mesmo também, né? claro, homenageando o seu pai, tem tudo a ver. A ligação tá estreita aí, né? Vamos ouvir então. Verdade pura. Isso aí. Vamos ouvir o Caminho de Luz então, lindíssima. Roda, roda.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com Yamandu ou Jamandu Costa, diretamente de Lisboa, tomando seu mate tranquilamente, porque aí em Lisboa tem mate, mais do que no Rio de Janeiro, segundo o próprio, certo? Vamos seguindo aqui contando as suas histórias, né? Tem tanta história. E o que eu achei mais legal, que eu acho, além da sua carreira, que é brilhante, né? Não precisa dizer, todo mundo fala, né? Eu até lembrei hoje do Tom Jobim, né? Esse é um craque, né? O Tom Jobim, quando gostava de um cara, não sei se você teve contato com o Tom Jobim, mas não deu tempo. Mas meu se você Deus, tivesse, ele adoraria. ia falar assim: esse é um craque. Ele gostava, era um grande elogio. Não era para qualquer um que ele falava isso, não, né? Sim, sim. Então você é um craque. E, além disso, você tem uma coisa muito legal, que é uma curiosidade para trabalhar a história do seu instrumento também, né? E você fez uma série lindíssima, buscando saber as histórias do violão, documentários. Como é que você sempre teve essa vontade de conhecer a história do instrumento, viajar pelo mundo para entender os 7 cordas? Aí eu Você sabe acompanhei. como é que... Diga. Você sabe que o tempo vai passando e a gente que vive em volta do nome da gente, esse personagem profissional que a gente cria, né? Uhum. Você rapidamente começa a enjoar da tua cara, né? Você começa... Nossa senhora, né? Você pode ter... Normalmente o artista tem aquele ego grande que até muitas vezes é muito positivo, né? Porque te dá, assim... Como é que se fala? Te sustenta, né? Para seguir, né? Dentro dessa... Para continuar olhando... Isso, vai inflando, né? Você vai inflando, a autoestima, né? A autoestima vai inflando. Isso, autoestima. Só que chega um momento que enche o saco, você não se aguenta mais, né? O que acontece? Você começa a reparar, eu comecei a reparar nas viagens que muito além né, do êxito, do tal do sucesso que todo mundo quer, né? Muito engraçado, as pessoas não sabem nem o que é, mas querem, né? Eu comecei a reparar que muito mais interessante do que eu eram as coisas que aconteciam, né? As pessoas que me recebiam, as culturas que me recebiam, os lugares e tudo mais. Então eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Eu vou começar a dividir com as pessoas que gostam do que eu faço essas experiências. E eu sou um cara muito curioso, gosto muito de aprender e tenho essa até obsessão assim por culturas, né? Como tango, o jazz manouche, o flamenco, músicas que me encantam e tal. Falei, poxa, a guitarra portuguesa, né? o fado, enfim, a música colombiana, tudo isso. Então eu comecei a fazer um programa chamado As Histórias do Violão. Uhum. O que é Histórias do Violão? É uma maneira de você colocar luz a tudo isso que acontece, né? Que está muito além da tua vivência artística e tal. É o que realmente acontece de uma maneira informal. Eu queria colocar uma coisa no ar realmente que fosse muito de uma maneira muito natural, assim, sem ter uma direção, sem nada disso. Eu queria roteiro livre. Isso, o que acontece, sabe? Real mesmo, uma coisa que esteja acontecendo de fato. E tem sido muito prazeroso poder estar colocando esse conteúdo na internet, sabe? As pessoas aprendem, você engaja o teu público, as pessoas entendem que a generosidade é o único caminho, né? De você aprender e de se relacionar bem com as pessoas, né? Então, tudo isso está impresso dentro dessa vontade de dividir com as pessoas as histórias do violão. A gente já tem 11 episódios, né? Depende muito, não tem uma minutagem certa, não existe um padrão para as histórias do violão. Podem ser muitas histórias. Agora, aquele dos 7 cordas era outro documentário, que tem 2. Os 7 cordas eram 7 vidas em 7 cordas. 7 vidas em 7 cordas. Não deixa de ser que foram 7 programas, né? 7 programas de 50 minutos cada um, que a gente começou indo para a Rússia. As histórias do violão não deixam de ser um projeto inspirado também no 7 vidas em 7 cordas, que foi justamente o que a gente começou a fazer. Eu entrevistei vários violonistas brasileiros, né, no 7 vidas em 7 cordas, e o primeiro episódio foi passado na Rússia.
E você fala que tem os 7 cordas na Rússia, né? Porque a gente estava Sim, descobrindo parece... a origem dos 7 cordas, por exemplo, né? Que a gente estudou no choro e tal. A gente sabe alguma coisa, lembra do Dino, né? O Orondino Silva, que começou a tocar, mas tem experiências anteriores, Tucci, né? Se não me engano, outros caras. Você que é o mestre disso aí vai poder explicar melhor. Mas, de repente, a gente descobre lá que já tinha lá na Rússia também. Como é que é? Tinha, é um elo... É muito louco isso. Um elo perdido, assim, né? E continua lá, né? É uma tradição de um violão que tem um repertório enorme e lindo, só que tem uma outra afinação, parece uma afinação mais parecida com a viola caipira nossa. É uma afinação diferente, que dá também uma digitação, uma sonoridade do instrumento diferente. Então, existe uma coisa lá única dessa região. Teve um compositor que foi preso, eu acho que ele é meio anarquista. Ele foi preso, mandaram ele para a Sibéria e mandaram ele com esse violão para a Sibéria. E lá ele compôs a obra dele, nessa prisão. Olha. E é um compositor, eu não me lembro o nome agora, é muito complicado a gente decorar aqueles nomes, né? Mas quem assistiu esse episódio que está lá no meu canal do YouTube, chama-se Herança Russa, vai poder entender melhor o que eu estou falando. E também vai poder ouvir um pouco... né, eu entrevistei várias pessoas lá e tal, e aí começou a se desdobrar essa minha vontade de continuar investigando não só sobre o violão russo, mas sobre o último episódio que foi lançado, acho que uns 10 dias mais ou menos, é um episódio dedicado à guitarra portuguesa, que é um instrumento tão único, né? Beleza também. E a guitarra portuguesa e a cultura do fado. Então, eu convidei amigos, músicos geniais aqui. Isso já no Histórias do Violão, né? Isso já no Histórias do Violão. Então, tá ali no canal para as pessoas. Agora, Yamandu, os 7 cordas no Brasil, quando é que ele aparece assim? Que você pega esse instrumento, né? Que você falou que começou com 6. Você foi para o 7 inspirado em quem e quem eram as figuras e como é que é a história do 7 no Brasil, rapidamente? Eu fui para o 7 inspirado no Rafael Rabelo, né? O Rafael Rabelo foi um ponto de ligação muito importante para esse instrumento. Quando a gente fala do 7 cordas, é um instrumento que está crescendo no mundo, né? Se você pensar. Hoje você vai na Argentina, está cheio de 7 cordas. Você vai no Chile, você vai no Peru. A América Latina está cheia de 7 cordas. Eu vi no Japão também, no Clube do Choro. Também tem em todo canto, cada vez mais. É um instrumento muito interessante. O Rafael começou a usar esse instrumento como um instrumento solista. E depois a minha geração chegou e começou a mudar um pouquinho as afinações. E eu comecei a compor especificamente para os 7 cordas, né? Então, é um instrumento novo, é um instrumento que vai se aculturando. Ele chegou no Brasil. Existem lendas, né? Que o Pixinguinha estava andando com os amigos no Largo da Carioca, no Rio, e estava com o irmão dele, o Tucci, né? Se eu não me engano, acho que era irmão dele. O Tucci. E viu um grupo de ciganos russos tocando, né? Violões e cantando músicas típicas da Rússia. E ali o pessoal enxergou um violão de 7 cordas, né? E aí parece que a Elodie está passando aqui. Acho que ela veio pegar alguma coisa. Olá. Oi, vem. Vamos aí. Eles tocaram uma música, a gente tocando junto agora há pouco aí. Tornada por Despedida. Né? Que legal. É isso aí. Então, aí voltando à história do... Então, o Tucci então, foi o pioneiro com o Pixinguinha. Olha... E aí depois... Sabe o que é curioso dessa história? É que é um instrumento que chega de um outro lugar e começa a fazer um papel que outros instrumentos faziam dentro da linguagem do choro. A gente pode falar do off-clade, que era um tipo de saxofone. A gente pode falar do sax tenor do Pixinguinha, que tinha aqueles contrapontos que faziam aquelas linhas melódicas, né? Em torno, né? Bordando as melodias dos choros. A gente pode falar assim do bombardino dentro daquela formação de música de sopro, né? Que é um instrumento também que fazia aquela bordadura, né? Que fazia como é que se fala? As interseções e as ligações das partes das músicas, né? Então, o 7 cordas ele vem de um outro lugar e assume um papel dentro do regional de choro de um instrumento de contraponto, né?
muito inspirado falavam a baixaria, né? O baixo, né? Isso, baixaria, são as baixarias, né? As conduções e tal, as baixarias de ligação, né? Das partes, das músicas e tal. As obrigações que o pessoal fala no mundo do choro. Aqui tem uma obrigação, aí é uma frase que você tem que fazer em determinado momento certo, né? Tem as obrigações. É muito legal essa coisa da escola do choro. E aí o Dino é o cara que... Aí o Dino é o cara que cristaliza a linguagem, mas aí ele cristaliza a linguagem desse instrumento, do específico violão de 7 cordas de aço, né? Que é esse instrumento que não fica só no choro, vai para o samba também. Nossa Senhora, aí você vê, né, até hoje nos sambas enredo e dentro desse mundo do samba, Roberto Ribeiro, Clara Nunes e tal, aí é Dino, né? Gravou tudo. Depois apareceram outros caras geniais, o Valdir Silva, o Walter Silva, tanta gente talentosa, meu Deus. E vem um menino, nasce um menino na década de 60, que se cria dentro desse universo, que é o universo do choro, o universo do samba, da música brasileira do Sudeste, daquela força toda. E ele se cria dentro desse caldeirão de coisa, completamente alucinado pelo Dino Sete Cordas. Verdade. Esse menino. Quem era esse menino? Rafael Rabelo. Do grupo Os Carioquinhas. Isso, ele tinha 13 anos, ele foi um cometa. Exatamente. Ele tinha uma propriedade musical, né? Intelectual, musical, fora dos padrões, né? Então ele era um músico... Eu vi ele garotinho mesmo, com os Carioquinhas, e também tocando uma vez com o Galo Preto no Botafogo, no Rio, quando a gente do Clube do Choro estava fazendo uma ponte com o pessoal do Rio, aqui em São Paulo, no Rio. Então a gente ia para lá conversar e tal. E ele já tinha uma postura de um violonista solene, né? Era engraçado o jeitão dele, desde garoto. Já nasceu velho. No bom sentido, sabe? No bom sentido. Ele já compreender o som, né? Ele tinha uma maturidade para tocar, uma coisa assim, uma calma, os fundamentos assim, que eu acho que eu vou aprender com 60 anos, ele já tinha. Se eu vou conseguir aprender ainda, não sei se vai dar tempo. Já conseguiu, já você levou os 7 cordas um outro patamar, na minha opinião, mas isso eu acho. Cada um tem a sua, cada um coloca o seu tijolo, né, na construção dessa obra, né? Você já colocou o seu, fique tranquilo. Você está com quanto? Você fez agora 41, né? 41. Então, já colocou, e colocou bem. Botei ali um tijolinho meio quebrado ali, mas tá bom. Discordo. Enfim, vamos ouvir. Aí esse instrumento, a gente está falando aí de 60, né? 60, quando o Rafael nasce em 60. No final da década de 70, o Rafael ele tocava tanto esse instrumento dos 7 cordas de aço que ele começou a enveredar mais para começar a conhecer um pouco do repertório da música espanhola, do violão clássico mesmo, né? Então, ele foi um cara que teve dupla formação, né? Estudou com o Meira, que foi um professor do Baden-Powell também, do Maurício Carrilho, dessa turma toda da pesada do que Rio. Fazia a dupla de 6 cordas com o Dino e Meira. Com o Dino. Jaime Florenci, criador da música Mulambo, entre outros. Exatamente, um craque total. Esse Meira é um craque, o Meira é uma raiz de toda essa loucura do violão brasileiro. E o Rafael começa a tocar o violão de 7 cordas com corda de nylon, né? O Luiz Otávio Braga, né, outro grande músico, começou a tocar com esse instrumento, né, com a corda de nylon, e o Rafael começou a desenvolver daí, e aquela facilidade toda, começou a tocar músicas espanholas naquele violão, música do Agustín Barros, do Paraguai, começou a transformar aquele instrumento num instrumento solista. Isso aí tudo no final da década de 70, 80, né? Até 90, onde ele viveu, 93, por aí. E eu nasci em 80, imagina. Então, quando eu tinha aí uns 12, um pouco mais, 13, 14 anos, quando eu ouvi o Rafael, eu pirei. Pronto, né? Virou a referência para você. Eu enlouqueci, porque tinha aquela força também da música mais hispânica, que eu já conhecia através do Lucianel, da música do sul do Brasil, que tem a coisa dos rasgados e tal, mas tinha o domínio da música do Sudeste, um domínio genuíno do choro, daquele sabor do violão brasileiro, sabe?
Não da bossa nova, era outra coisa. Era outra coisa. E ele trazia também, quando ele ia acompanhar certos artistas, esses ingredientes que você acaba de citar, a coisa da música espanhola misturada com a tradição brasileira. Cito um exemplo, por exemplo, quando ele acompanha o Ney Matogrosso num show ao vivo, é sensacional o que o Rafael Abelo faz, né? Ele toca o violão com o Ney cantando e é uma dupla, né? O negócio fica lindíssimo de acompanhar. O Rafael a maneira que ele acompanhava, né? Você vê que eu não tenho nenhum tipo de muito poucas, raramente tem alguma coisa minha com cantor, né? Exatamente por isso, porque, enfim, não que eu faça mal esse papel do acompanhamento, mas ele colocou o negócio num nível tão alto, essa coisa de acompanhar, sabe? Cantor e tal. Então, as coisas, as gravações que tem dele tocando, acompanhando cantores, tem uma gravação dele acompanhando a Gal Costa. Também. Cara, mas é um negócio de um nível, assim, é num lugar, ele consegue tocar o violão de um jeito tão inteligente, tão condensado, tão equilibrado, com sabor tão único, assim, sabe? Ele colocou o troço num ponto que realmente a gente também se dá conta rapidamente, né? Que cada um tem que encontrar a sua linguagem, né? A sua maneira de fazer a sua história. Não adianta, né? E não adianta querer abraçar o mundo, né? Claro. Vamos ouvir um show seu, você tocando a música Ana Terra, eu queria que você falasse rapidamente, 2019, maio de 2019, que é o Encontro de Gerações na Música Instrumental Brasileira, que foi uma gravação aqui em São Paulo. Fala um pouquinho dessa canção para a gente ouvir agora. Essa canção, ela é do início dos anos 2000, se eu não me engano, que eu comecei a fazer ela, eu acho que em 2003, 2004, uma coisa assim. Eu gravei um disco, um álbum, na época a gente chamava até de discos. Olha, eu tô ficando velho mesmo. Que se chama Lida. É um álbum muito querido dentro da minha discografia. Eu gosto muito desse disco, é muito genuíno. E eu comecei a fazer canções, temas, né? Lendo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Legal. É muito legal isso de você estar lendo, né? E se inspirar nas personagens. Aliás, esse disco aí, exatamente. Estou mostrando o disco para o pessoal do YouTube. Esse disco é um trio, na verdade. Sou eu convidando o Guto Wirth, né? Que o baixista que começou a tocar aí junto, é a primeira vez que ele grava comigo. Ele era bem novinho, né? Estava chegando no Rio. E o Nicolas Krasik, que é um violinista francês que está morando em São Paulo, um francês que é mais brasileiro que todos nós agora. O Nicolas. Verdade. É um craque, o Nicolas é um craque. E o Guto, enfim, também. A gente gravou esse disco aí nessa época, em 2003, 2004, um pouquinho até depois. Eu não me lembro das coisas, sabe? Para mim é tudo uma grande festa, então eu me perco um pouco. Mas a Ana Terra é em homenagem a essa personagem do Érico Veríssimo. Claro, Ana Terra do Érico. O líder é de 2007. De 2007, tá aí, 2007. Estamos aqui para conferir tudo. Isso, obrigado, eu me perco. E essa música, ela é inspirada numa partezinha quando ele começa a descrever a Ana Terra, ele começa a falar do lugar em que ela vivia. E uma hora ele comenta que ela não tinha como enxergar a própria face, não existia um espelho. Ela morava no meio de um campo, de um descampado, um lugar ermo assim, e a única maneira que ela tinha de enxergar o próprio rosto quando ela ia atrás da casa dela e tinha um riacho que passava, e ali se fazia, né, uma profundidade tal de água que ali ela conseguia ver o reflexo do rosto dela nessa água. Então, é muito linda a fotografia da escrita dele, é um gênio, né, o Érico Veríssimo. Então, quando ele descreve essa luz, quando ela se defrontava com o próprio, né, com a própria imagem na água, né, essa imagem me fez compor essa música aí, que começa com trêmulo de mão direita, tem um efeito de violão que parece um bando de água, né? Como se fosse uma pequena cascata, assim, como se fossem essas luzes que refletiam assim no rosto dela. Entende? Legal. Então vamos ouvir Ana Terra. Roda!
Estamos de volta com o Yamandu Jamandu Costa, diretamente de Lisboa. Nós estamos lá falando com ele no estúdio dele, né, que tem um montão de violão. Quantos violões tem aí, Yamandu? Você contou já, não? Não sei, não contei. Tem alguns aí, tem. Mais de 10, com certeza. Vida, né? É uma vida conhecendo luthiers e acabei fazendo a minha própria coleção, né? Tem alguns bem usados, outros não tanto. Pois é, porque violão é sempre uma... Além de você pesquisar a sua curiosidade jornalística, investigativa, de descobrir histórias do violão e tal, dos 7 cordas na Rússia e tudo mais, você também procura saber a produção do violão, né? Os luthiers, as figuras que produzem, que criam violões, né? Que montam e que constroem violões, os luthiers, para dizer a palavra. Sim, tem um dos episódios das histórias do violão passado na Espanha, né, com o luthier Vicente Carrilho, que é um parceiro que eu tô tendo agora. Estamos fazendo instrumentos com uma assinatura, né, minha e tal. Então ali tem um episódio que explica como é que é a construção do instrumento, passo a passo, né, super legal. Legal. E tal. Então é um mundo mágico, né, um mundo mágico e muito subjetivo, porque nem eles sabem o que pode acontecer, né? Claro que existe, sim, uma excelência, anos, né, de experiência construindo instrumentos, mas sempre tem um fator, assim, né, até místico, assim, meu Deus, como é que vai ser a colagem dessas peças e tal. A madeira que fala, né, que tem som, né? A madeira tem som, né? Imagina. Madeira tem som, né? Imagina agora, quantos anos, né? Quantos anos, né? Cada veia daquela madeira é um ano. Ali está escrito o DNA do ano, se o ano foi mais seco, se foi mais úmido. É muito lindo, é mágico. A luthieria Você é apaixonado pela luthieria e também pelo violão para tocar e como construção, né, como luthier. No Brasil nós temos bons luthiers já, você poderia citar alguns que você acha que estão fazendo um trabalho bom de violão? Eu não sei como é que uma profissão tão, eu acho assim, tão lúdica e tão... Não é uma profissão que é muito difícil você ganhar dinheiro com isso. Eu não sei como é que uma profissão dessa consegue crescer tanto, assim. Tem luthiers jovens, assim, novos, músicos que estão virando luthier. O Aguinaldo Luz, aí de São Paulo, está fazendo violões e bandolins. Ele é um grande bandolirista. Nossa, toca muito bem. E está fazendo instrumentos lindos. Já tem um super luthier que se chama Samuel Carvalho. Ele está fazendo história já pelo mundo, os violões dele estão rodando o mundo. Ele é um craque mesmo. Esse cara sabe o que está fazendo e os violões dele estão voando, assim. E é uma profissão incrível. Na América Latina inteira, na Argentina, você vai, quantidade de violão bom que tem. Nossa, é incrível. Eu sou louco com isso. E não tem mais aquela história que só os bons violões eram da Espanha. Antigamente tinha essa história. Olha, os caras têm uma tradição, né? É bom que se diga, claro, né? Mas não tem mais isso. Não. Essa coisa não existe mais isso. Hoje em dia, nossa, tem violões... Porque era um estigma, assim, o violão bom é o violão espanhol, o violão clássico, o violão... Ramírez, só para citar um nome. Né? Isso. Essas coisas. Esses eram os bons. Agora, hoje, não está mais assim. Não está tanto, não é tanto assim. Agora, é incrível, né? Esses violões espanhóis que eu ando tocando nos últimos tempos são incríveis, assim. Então, é uma coisa que não tem fim também, a luthieria, os caras sempre querem aprender e tal. Esses episódios, os 2 episódios, tem um que é eu mostrando como é que é a construção do violão, e depois o episódio seguinte, se eu não me engano, é o episódio 9 e o episódio 10, os 2 passados na Espanha. E o episódio seguinte, né? A construção do violão é um episódio de eu indo buscar os instrumentos. Aí eu testo os violões numa igreja, numa cidade charmosíssima, na província de Cuenca, até perto de Madrid. Então, numa igreja uma igreja muito, muito velha, com uma acústica muito bonita e tal. E aí eu mostro os instrumentos lá e toco um tema e tal. Então, a gente sempre empurrando sonhos, né? Que delícia, né? Poder fazer isso. Existe ainda a tradição da escola espanhola de música, de violão, que às vezes não aceita, e é muito fechada, não aceita o violão mais popular,
existe ainda existe, puristas... esse outro tabu. Assim como existe os puristas no choro, em outras, também tem na música do violão, especificamente. Eu me lembro, por exemplo, que a turma da escola do Segovia, por exemplo, não admitia Paco de Lucia. Veja só que absurdo. Então... Mas olha, como se fala lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala, chato e capim tem em todo canto. E aí tem o seguinte, né? Tem as fronteiras, né? Aí tem os homens fazem as fronteiras e os pássaros cruzam por cima, né? Então, não dá muita bola para isso, não, né? Esses purismos são muito chatos, né? E essa certeza, né? Essa certeza, né? De não, porque é assim que se faz e tal. Esse autoritarismo, isso é uma caretice, é uma chatice. É verdade. Agora, Yamandu, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus parceiros. Você gosta de tocar com muita gente. Eu já vi no palco, claro, você sozinho tocando, mas você parece ter um prazer, e isso é, claro, inegável, de tocar, de estar convivendo, de tocar com o Hamilton de Holanda, de tocar com o Walter Silva, que você já fez discos também, que você citou, várias figuras. E tem uma figura emblemática, maravilhosa da música brasileira, que você fez uma parceria, uma dupla que ficou marcada. A gente, pelo menos, sentiu assim, um encontro fabuloso, você e o Dominguinhos. Né? E eu queria saber qual foi a importância do Dominguinhos para a tua vida, para a tua carreira, nesses encontros e despedidas. Mas olha só, o Dominguinhos se encaixa muito na continuação dessa conversa. Quando a gente fala do autoritarismo e da caretice, né? Isso. Dessas escolas, né? O Dominguinhos foi o cara que mais me ensinou coisas e nunca me falou nada verbalmente. Tocar com ele era um ato de respeito e de generosidade tão profunda. Ele tocava contigo, tirando o teu melhor, mas principalmente pela generosidade natural que ele tinha, sabe? De enxergar nas pessoas o lado bom das pessoas, o lado que constrói, o lado que é positivo e tal. Então, ele foi um cara que me ensinou isso. Mas ele nunca me deu um conselho, sabe? Nunca teve uma chatice do lado. Ele não chegou a falar, acho que você tem que fazer assim, sabe? Nunca. Nada. Ele só fazia e eu tentava imitar. Ele fazia e estipulava um nível no negócio que eu tentava imitar. Até hoje, de vez em quando, eu não fico vendo as minhas coisas, não tenho paciência, né? Porque eu só fico vendo o defeito, né? Mas, de vez em quando, eu vejo algum vídeo com ele, por exemplo, e me sinto muito, muito, muito atuante, assim, tocando com ele, sabe? Eu fico, assim, com preguiça do meu ego ali, às vezes, fica um pouco exagerado a minha presença. Mas, enfim, é um registro de um tempo, né, de um menino, eu tinha ali 24, 25 anos, de um menino completamente fã, apaixonado, né, pela música e pela maneira que ele tocava, pelas composições, tudo, enfim. Quantos discos você fez com ele? Dois? A gente fez dois, fez 2 álbuns. E foi foi mais perto do fim da vida dele, né? Ele já estava se tratando, ele teve uma cirurgia que ele fez, que ele adiou a cirurgia para gravar esse disco, o primeiro disco, na verdade, esse aí. Esse disco aí, quando a gente... Estou mostrando aqui para a turma do rádio, gente, eu estou mostrando a capa do disco do Yamandu mais Dominguinhos. É muito especial, nossa senhora. E quando a gente gravou esse primeiro disco, na última faixa, é o encontro da Prenda Minha com a Asa Branca, né? A gente quis fazer essa alusão, porque é um gaúcho, né, um nordestino e tal. Um gaúcho pernambucano. E a gente queria fazer essa junção, né, da Asa Branca com a Prenda Minha. E a gente ouvindo esse último tema no aquário do estúdio, ele ficou super emocionado. Nossa, ele começou a chorar no estúdio, tá? Fiquei super emocionado. Nossa, não imaginava que ele tivesse tão feliz com aquele momento. E ele falava de você também, ó, do jeito que você está falando. Quando eu entrevistei, eu perguntei sobre você numa entrevista que eu fiz com ele, né? Ele falou muito de você também.
Curiosamente. Depois eu vou mandar para você essa gravação, você vai gostar. Ah, eu quero. Vamos ouvir faz uma falta. É um cara maravilhoso. São figuras que fazem falta, né? Realmente a vida fica mais bonita com determinadas pessoas, né? Exato. E ele faz uma falta danada. Vamos ouvir, então, o Yamandu Costa com o Dominguinhos, ao vivo no Ibirapuera, esse disco é um DVD que vocês lançaram também, em 2007. E aí você está tocando com a música do Dominguinhos e da Glorinha Gadelha, Feira de Mangaio, que está um barato, no violão e na sanfona, coisa fina. Vamos ouvir, Feira de Mangaio, com Yamandu e Dominguinhos. Roda! Estamos de volta com Lisboa, falando com o Yamandu Costa. Estamos que aprender a falar português de Portugal. Você já tem todas as expressões, estava brincando, né, que seu filho já está fazendo se alfabetizando aí em Portugal e tal. Você já você ainda esbarra em alguma coisa? Não, eu assim, percebo melhor, percebe. Né? Eu percebo melhor. Mas não é fácil, é uma outra maneira de pensar. Você pega o comboio, o elétrico, não é isso? Vou tomar uma Imperial, né? Imperial é um chopp e tal. Enfim, você começa a entender, né? Mas às vezes não, às vezes você vai resolver algum pepino pelo telefone e, nossa senhora, aí você percebe que não entende nada, né? É uma confusão. Enfim. Yamandu, você não calculou, você não falou quantos violões você tem, mas eu calculei quantos discos, pelo menos, você lançou. Eu acho que foram mais de 32 discos. O cálculo exato, eu não tenho. Você tem mais, né? Não estou falando de participações, só coisas suas, né? Eu acho que tem uns 40 discos, mais ou menos. Então, por aí. Porque tem os que saíram pelo Brasil e os que não saíram também, os que foram produzidos fora do Brasil também. Muita coisa, né? Tem muita coisa. Tem DVDs, tem muita coisa que tá em gaveta ainda. Tem muita coisa que ficou para trás. Tem um disco meu com a Nana Vasconcelos ao vivo. Olha! Eu tenho que trabalhar nisso. Nossa, tem muita coisa. Então, vamos falar. Você falou que tem o Caminantes, que vem por aí, e também os Vivências, né? Que é uma série de vídeos que você está lançando. E, é claro, os documentários que estão aí vão ser apresentados na televisão. Aqui, o História do Violão já está aqui no Brasil, para a gente acompanhar na TV, também tem, já está passando. Está no Music Box Brasil. Está no Music Box Brasil. Está nos aviões da TAP também. Opa! As histórias do violão. Claro que agora não é um momento muito bom, né?
Mas vamos falar um pouquinho do disco lançado. O cara é azarado mesmo, quando consegue um troço desse aí. Nada. Em 2020 você lançou o disco, né? O EP, EP não, um álbum, Festejo, não é isso? Isso, esse disco é muito especial. E tem uma música Bolero Doce que eu queria ouvir, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do Festejo, como é que foi? Porque tem toda uma orquestração, né? Nossa, você no violão, Festejo, mas você chama... Fale aí. Eu conheci um músico há muitos anos atrás, ele se chama Marcelo Girão. E ele é um multi-instrumentista, muito talentoso, incrível, incrivelmente talentoso, toca muito, ele é pianista, né? Principalmente pianista, mas toca flauta, saxofones, e toca tudo bem, bandolim, violão, meu Deus, é uma loucura o talento dele. E eu mandei uma faixa uma vez para ele de brincadeira, ele foi me visitar no Rio, depois eu mandei uma ideia musical para ele e ele colocou uma instrumentação assim improvisada em cima. Na época eu estava fazendo uma turnê nos Estados Unidos, eu estava no Texas nesse dia, em Austin, e ele me mandou uma prova de uma música com essa instrumentação. E aí eu liguei para ele naquele entusiasmo, eu gostei muito da música, da gravação e tal. Aí eu falei, Marcelo, vamos fazer um disco assim, cara. Você é meu convidado. E aí eu organizei com ele os detalhes da gravação e a gente começou a produzir à distância. Eu mandava as faixas para ele e ele me devolvia com a orquestra, né? Então eu fui atrás do repertório que eu queria, que eu sonhava, emprestar uma homenagem à música latino-americana, mas a música latino-americana mais caribenha, dessa outra ponta da América Latina. Que é legal também. Que eu sempre fui muito distante, porque eu sou ali do sul, do chamamé, do tango e tal, né? Pela proximidade da nossa fronteira gaúcha ali, eu nunca tive muito nunca tive contato, né, com esses ritmos, o porro, o bambuco, toda essa cultura caribenha e tal, que é riquíssima, que é linda, que se estende a Cuba, ao México, né, todo esse Golfo do México e tal. Então a gente começou a produzir esse disco com muita calma, com muito amor, com muita dedicação. Você no Rio de Janeiro na época e ele estava... E ele em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E aí a gente fez isso com muito carinho. Ele é um cara assim multifacetado total. Ele fez a mixagem incrível do disco. E esse álbum foi nominado ao Grammy, né? Então é super legal. É um disco que, enfim, tá no meu canal do YouTube, tá nas plataformas para as pessoas. É um momento de descontração. Se chama Festejo e tem essa instrumentação meio de big band, assim. Do Girão, é bem legal. Do Agora Marcelo Girão, ele é o convidado. Isso. E eu tenho uma gravação, eu tenho uma música aqui, Bolero Doce, que eu tenho um vídeo com você tocando, mas você me permita, se você achar que é conveniente, a gente ouvir a versão do disco, que tem toda a orquestração, a percussão, que é bárbara também, né? Muito legal. Isso, é a hora de tomar um vinhozinho e dançar, né? Dançar com a companheira, com o companheiro em casa e tal. É o momento do baile. Bolero Doce, você chama a Elodie aqui, eu chamo a Silvia e a gente vai dançando aqui. Vamos ouvir então o Bolero Doce, desse trabalho Festejo, que foi lançado em 2020, o Marcelo Girão orquestrando e o Yamandu Costa aqui no violão. Essa música é sua? De quem que é essa música? Minha, composição própria. O homem faz tudo, faz bolero. Essa música eu comecei fazendo essa música numa rádio em Buenos Aires e acabei ela em Las Vegas, olha só. Também você viajava pra caramba, agora você tá sossegado aí um pouquinho, né? Agora eu faço música só no meu banheiro e olha lá. Isso mesmo. Então roda o Bolero Doce do disco Festejo. Roda, uau!
Estamos de volta com o Yamandu Costa na reta final aqui, que a gente vai ouvir uma canção do disco novo, né? Que está no EP do Visita Boa, que é a Lapa Hora Zero, que vai estar também no Caminantes. Então, agora chegou a hora de você falar do Caminantes. A gente já falou dos documentários, do trabalho. Vivências, já está na internet, o Vivências que você está colocando? Vivências está começando. Semana que vem a gente lança o primeiro vídeo. Mas aí é só entrar na sua internet, Só entrar no meu canal do YouTube, que vai estar tudo lá. Vai ter uma playlist separada só com vivências, né? Tá legal. A gente vai soltando, acho que são 18 semanas. A gente vai colocando. E para entrar em contato com você, quem quer saber coisas, Yamandu Costa, como é que faz? O caminho mais fácil, que as pessoas sempre me perguntam. Tem todos, né? Tem o Facebook, tem o Instagram, ali tem todas as possibilidades de contato, enfim. De vez em quando a gente bate papo com as pessoas também, enfim, tá tudo muito fácil. E você está fazendo, além do disco, que você está mixando, né? Você estava mixando agora, o Caminhante, você me mostrou até a mesa de som aí, né? E ele vai ser lançado, tem previsão também esse ano ainda, né? Vai ser daqui a pouco, daqui a uns 2 meses, mais ou menos. Eu acho que no final de maio a gente vai estar subindo esse álbum. Esse álbum, na verdade, é uma homenagem a essa nova etapa da minha vida, né? Morando aqui em Lisboa. É uma maneira de tentar, com bastante cuidado, mostrar um pouco dessas influências que existem. Eu acredito que exista nessa coisa da cultura ibérica. Essa cultura ibérica ela chegou na América Latina de todos os jeitos, né? Uhum. Se a gente pensar, a cultura espanhola toda chegou nos Caribes. Na Argentina chegou muita coisa da música italiana e da música espanhola também. Então, existe um sentimento que faz essas músicas se encontrarem. Por exemplo, o Jacó do Bandolim, a gente escuta um pouco da guitarra portuguesa na obra do Jacó do Bandolim. A gente escuta os violões do choro nos violões aqui do fado, que eles chamam de viola. Né? Então, a gente escuta similaridades nessa coisa telúrica e muito sentimental do fado, do tango. São músicas chorosas, são músicas que falam de amor, que tem aquela coisa da emoção, da coisa arrebatadora, né? Esse sentimento, assim, aquele exagero, né? Garganta com narena, sabe? Aquela coisa... Então, existe essa ligação da cultura ibérica com a cultura latino-americana. Então, eu queria fazer um disco que misturasse essa sonoridade, né? Então, o Caminantes, ele é um disco que te remete a vários lugares ao mesmo tempo. Porque você escuta o som do bandoneon. O que é o som do bandoneon? É um instrumento extremamente ligado ao tango, né? Sim. Quando você escuta o som da guitarra portuguesa, você está em Alfama. Então, eu queria deslocar um pouco esses instrumentos por diferentes culturas. O que a gente gravou? A gente colocou a guitarra portuguesa dentro do tango e colocou o bandoneon dentro do fado, né? Sem intenção, né? Como é que se fala? Sem uma intenção muito especulativa, assim, de querer fazer uma fusion, né? Que o pessoal chama fusion. Vamos fazer. Eu tenho um nojo desse negócio de fusion para mim. Essas misturas que são estereotipadas assim é um horror, né? E forçadas, né? Normalmente são forçadas. Senhora, é só ver essa nova música brasileira aí, que mistura tudo, que parece que eles pegaram tudo que tem de ruim em cada lugar e misturaram. Então, essa coisa de mistura é muito perigoso. E aí tem o Luiz Guerreiro na guitarra portuguesa, é isso? Tem o Luiz Guerreiro na guitarra portuguesa e tem o Martin Suede no bandoneon. São 2 craques. O Luiz Guerreiro eu conheci no Brasil, quando eu fiz uma série de shows com o Antônio Zambujo. A gente dividiu uma turnê no Brasil. Então, eu tinha como convidado o Guto Virte e o Zambujo tinha como convidado o Luiz Guerreiro. E aí nos conhecemos e eu comecei a bater mais papo sobre esse mundo da guitarra portuguesa, que sempre fui muito curioso com isso. E já morando aqui, eu convidei e ele tive a felicidade dele aceitar e tal, para a gente gravar esse álbum juntos. Então, é um álbum que te desloca para vários lugares, assim, ao mesmo tempo. Eu considero como se fosse uma música dos portos, né?
Por isso se chamam caminhantes. São figuras que se encontram e saem caminhando juntos, cada um trazendo a sua cultura, né? O violão faz o meio de campo, né? O violão acochambra essas duas. Gostei do acochambra, gostei demais. Vai acochambrando um lance aqui da guitarra. Beleza. E eu estava procurando, eu pensei que o disco já tinha sido lançado, né? Aí eu procurei na internet. Caminantes é um grupo de cúmbia. Tá vendo? Esse aí deve ser muito mais animado que o nosso. O nosso é um pouco mais... Não é tanto, viu? Pode crer que não é muito lá grande coisa, não. Mas é um grupo de cúmbia que chama Caminantes, por isso que eu fui pesquisar. Mas não saiu, vai sair nos próximos meses. Vai sair daqui a pouco. Para a gente encerrar o papo nosso, a gente tem uma gravação que você fez, né, de um vídeo, você e o Martin Suede, né, tocando o Lapa Hora Zero, que, segundo consta, está no disco. É isso ou não? Estou enganado? Está no disco. Então a gente pode ouvir essa aqui aí com a guitarra portuguesa também, a guitarra portuguesa tocando. Isso é um samba, né? Lapa Hora Zero é um samba bem da Lapa mesmo, bem barro fundo, assim, Lapa, aquele momento da Lapa meio perigoso, 3h30, 4h da manhã, aquela escuridão, toda aquela... E aí, claro, no disco vai ter a participação da guitarra portuguesa, né? Mas já dá para ter uma ideiazinha do que vai... A gente vai ouvir, então, lá para Hora Zero, agradecendo a tua participação. Aliás, uma perguntinha, você falou do horário complicado, você saiu do Rio de Janeiro por questões profissionais também, mas muita gente está se afastando das cidades do Brasil, né, por conta da violência e da questão política. Isso também foi um motivo de você largar o Brasil? Porque muita gente fica... Muito, muito. Quando a gente fala que o Brasil é um país polarizado, a gente não... É legal entender muito o sentido disso, porque não é polarizado só da parte política, né? Os extremos são exagerados, né? Então, por exemplo, enfim, com a minha vida profissional, eu consegui morar num lugar privilegiado no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu comecei a me incomodar com aquilo, né? Então, quer dizer, qual é a criação que eu estava dando para os meus filhos, né? Isso foi uma coisa que começou a me incomodar. Então, eu recebia meus amigos que têm um pensamento mais socialista, mais esquerdo, como eu, e a gente meio que vivia numa bolha na Zona Sul do Rio de Janeiro. Começou a me incomodar aquilo. Eu estava criando uma nova elite ali com os meus filhos. E é uma coisa que me incomoda muito isso. Eu quero que eles morem, né, que eles possam morar num lugar que tenha ensino público, sabe? Que eles possam andar na rua, né? Eu quero criar gente, né? Sabe? Gente que pensa, gente que lê, e num lugar mais humilde. Então, eu moro num lugar mais humilde aqui, adoro um bairro multicultural, que tem asiático, africano, tudo misturado. Eu acho que esse que é o futuro do mundo, é a mistura dessa gente toda. Então, foi um pensamento mais ideológico mesmo, e estou muito feliz com essa minha escolha. Muito triste com o que está acontecendo com o meu país, né? A gente vê de longe, assim... É difícil encontrar uma luz no fim do túnel, né? Mesmo que se tenham novas eleições e que daqui a pouco, como deve ser, né, um país democrático, daqui a pouco a esquerda volta ao poder, mas não interessa, isso não interessa. Esse clima ruim vai continuar aí por muitos anos, né? As coisas que são fundamentais não estão em primeiro plano. Então, isso é uma pena, né? Bom, você estava falando dos motivos, né? Tivemos um probleminha técnico aqui, mas você estava falando dos motivos que você foi para Lisboa aí, que não são os problemas só profissionais, mas também pessoais, né? Da família e tudo mais. Por favor, você estava concluindo. Sim. Não, então, foi uma escolha que eu considero muito acertada, ainda mais nesse momento, né? Que está todo esse clima muito chato político no Brasil e tal. Então... começou essa baixaria tão grande assim que quando o nível começa a ficar muito baixo, eu me retiro da conversa, né? Então, foi mais ou menos que uma saída, assim, sabe? Saída pela esquerda. Que eu, estratégica. Uma saída estratégica, né? A saída francesa, como a gente fala isso no Brasil, não sei por que, né? Saída francesa. Enfim... É isso, é um momento da vida, nunca se Mas sabe. A gente vai ter você aqui depois da vacina, você vai voltar a se apresentar aqui, a gente vai, claro, né? Não pode, né? É o que a gente espera.
Estamos aguardando. E também espero você, como a Elodie já esteve no estúdio da rádio, né? Você participando aí com os ouvintes também, a gente batendo um papo, que vai ser muito gostoso se você puder ir também. Depois da vacina e depois que as coisas estiverem melhores aqui para o lado do Brasil também, né? É isso aí. Exatamente. Olha, foi um prazerzaço. A gente vai ouvir agora o Lapa Hora Zero, você e o Martin Suede, né? Que ainda não é do disco, mas é uma prévia do disco, digamos assim, que está no EP Visita Boa também, essa canção, não é isso? Isso, exatamente. Então, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Abraço virtual. Vamos dar um abraço virtual aqui. Pronto. Até a próxima. Saúde para você, Yamandu, para a família. Igualmente, tudo de bom. Para as crianças, todas. Felicidade. Tchau. Tchau.